Jangadeiro Band News FM. Eleições. São 9h34. A Jangadeiro Band News encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado nas eleições deste ano aqui no Ceará. A nossa sabatina é com Camila Cardoso do Avante, que concorre em aliança com o Partido União Brasil. Nós lembramos que a ordem das entrevistas foi pelo critério da ordem alfabética do registro. O primeiro foi Amarílio Macedo, da Federação PSDB, que teve que cancelar por enfrentar aí um questionamento judicial. Tivemos Camilo Santana e hoje a Camila Cardoso, que é advogada, ativista de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiências. Ela é mãe do Caio, um torcedor do Fortaleza, que deve estar indignado até esta hora. Bom dia para você, Camila. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradecer a oportunidade do Sistema Jangadeiro, de poder dar fala, de poder me permitir mostrar a todo o Ceará quem é Camila Cardoso. Eu comecei falando do Caio, porque você tem uma luta na militância pela acessibilidade, por inclusão também, a causa anterior à sua participação na política. Foi a partir desse instante, desse ato de militância, que você chegou à política? Foi exatamente isso. O Caio é um menino de 15 anos, tem paralisia cerebral, é cadeirante, já passou por 9 cirurgias, já precisou de um transplante de medula óssea, que eu nem sei se você lembra, mas você me ajudou na época. A gente tentar buscar esse doador e a doadora chegou, graças a Deus. Então, com essa militância, eu passei a advogar em favor dessas pessoas. Busca de tratamento de saúde, busca de acessibilidade, busca de inclusão escolar. Fazem 20 anos que eu estou advogando e 15 anos militando só nisso. Só que chegou um ponto realmente que a minha advocacia chegou no limite. E eu via que mais pessoas precisavam de mim e eu não conseguia atingir no interior ou em algum lugar da cidade. E eu disse, a política pode ser um instrumento, ela pode ser uma ponte que eu leve políticas públicas para essas pessoas com deficiência. Somos o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência em todo o nosso país. E a gente ainda não tem um representante legítimo, mas que sinta na pele, sabe? Quando eu falo para as mães, venham para essa campanha, é porque realmente é uma oportunidade que tudo que eu estou aqui falando para vocês não é um discurso político. É um discurso de uma mãe que volta para casa. Próprio, né? E que vou sentir isso. E por muito tempo, o Caio não vai deixar de ter a paralisia, nem vai provavelmente andar. Então a política é um instrumento para mim. Então o início da carreira política foi em 2020, indicada para ser vice na chapa do capitão Wagner, se eu estou me lembrando aqui, à época candidato à Prefeitura de Fortaleza. O Vanfio participa com a gente. Bom dia, Vanfio. Bom dia, Nonato. Bom dia, Camila, candidata. Bom dia a todos, Yuri. Aproveitando esse início que a gente está falando dessas políticas públicas que você citou agora, né, qual a sua visão sobre as políticas públicas de inclusão? Aqui no Ceará, no Brasil, elas são boas, são razoáveis ou deixam muito a desejar? Deixam a desejar. Temos uma legislação maravilhosa, boa, efetiva, que realmente resguarda o direito das pessoas com deficiência. Mas na prática ela não existe. O que eu mais recebo são denúncias de pessoas, crianças que não conseguem realmente, de fato, uma inclusão escolar, os tratamentos de saúde. Hoje mesmo o estado do Ceará não tem um centro de referência em reabilitação para as pessoas com deficiência. Então, assim, no papel a gente tem muita coisa bacana e que dava para a gente poder colocar em prática. Mas tem que ter gestor para isso, que tem esse olhar e que busque esse recurso, porque também não é só eu dizer para você, olha, a gente precisa de um centro de referência, precisa de um gestor, precisa de uma pessoa pública, política, que vá atrás desse recurso e coloque ele em prática. Agora, quais são as outras prioridades que vão ser levadas para a plataforma de atuação na sua campanha? Projetos sociais, o terceiro setor, que é um que eu venho trabalhando há muito tempo. Nós temos muitos projetos no estado do Ceará que podem colaborar com o poder público e que também não recebem recursos. Então, as emendas destinadas a esses projetos sociais. A participação da mulher feminina, acho que a gente está no auge desse debate, nunca se falou tanto em mulheres, em busca de mulheres pelas chapas, nos partidos. As mulheres precisam estar aqui nesse lugar para dar voz, não que seja uma coisa diferente do homem, mas para sentir na pele e dar mesmo essa representatividade. E a questão das pessoas com deficiência,
acho que o povo cearense precisa desse olhar muito olho no olho. Menos Estado, mais pessoas. Que a gente consiga colocar esse olhar no Senado de uma senadora que vai conseguir olhar para o povo cearense e identificar de fato, lá na ponta, lá naquele sertão, o que é que eles estão precisando, sem pensar nesses recursos que vão para grandes obras, sabe? Uma coisa mais cearense, mais pessoa, cuidar mesmo dessas pessoas. Embora tenha crescido essa presença feminina de empoderamento em todos os setores, não é? Mas é ainda muito pequena a presença dela na vida política, apenas 30% ou menos do que isso no universo masculino. Há uma necessidade de reforçar também para que outras mulheres possam vir aderir a esse novo tempo? Assim, o Senado, por exemplo, hoje existem 81 senadores, só temos 12 mulheres. Então, a gente precisa falar para as mulheres, eu estou aqui, eu, Camila, não coloquei meu nome, não foi pedido para que eu estivesse nessa condição, nem quando eu fui vice, nem agora como Senado. Então, que as mulheres, acredito que a minha posição aqui acaba levando essas mulheres a repensarem, poxa, eu posso me candidatar a vereadora, a deputada estadual, a deputada federal, prefeita. Fico muito feliz quando eu vejo essa participação e esse movimento que a gente teve nos últimos 15 dias de busca por essas mulheres. Fico triste porque às vezes eu vejo algumas candidaturas que ficam com as duas. Tem um que está aqui o candidato e se não der certo fica aquele tapa-buraco que são as mulheres. Não, chama as mulheres para cá para vir para uma chapa majoritária para ser realmente a voz, não para ser aquela coadjuvante, né? Para ser uma pessoa que vai ser protagonista da sua fala. A senhora foi escolhida entre 6 pretendentes. O que levou a essa escolha? O Senado sempre foi um objetivo meu, porque lá eu realmente vou conseguir colocar em prática tudo que me trouxe para a política. Dar voz. Minha pretensão nunca foi assim, vou ganhar, que eu quero ser isso. Não, eu quero dar voz, eu quero trazer emendas para o meu estado, eu quero fomentar esses projetos sociais. Então, o Senado seria o melhor cenário para mim. Quanto à questão de como eles estavam, o meu nome colocado para o nosso grupo foi o que soou mais favorável, com mais humanidade, com mais engajamento dos outros, com mais aceitação de quem estaria na disputa, aceitar que o meu nome estivesse na chapa majoritária. Então, essa harmonia é o que faz com que o nosso grupo consiga trabalhar mais forte. O meu nome foi o melhor entre eles, em termos de aceitação mesmo. Vamos trabalhar esse nome, acho que a gente precisa mesmo dessa mulher, do que traz assim a pauta da Camila, qual é a visibilidade que ela vai trazer para a nossa chapa. Então, foi uma coisa muito tranquila e conversada. Não teve... O capitão Wagner chegou a elogiar a sua coragem. Ele citou que ela aceitou o desafio que outros homens teriam coragem de enfrentar diante de um candidato que já foi governador do estado. É isso? Verdade. Isso é uma pergunta que mais me fazem também. Você vai enfrentar? Você vai enfrentar? Você vai mesmo enfrentar? Assim, aquela... que é isso? Que coragem é essa, Camila, de enfrentar? Eu não vou enfrentar o Camilo Santana, que é o ex-governador do estado. Ele não é o seu foco? Não é. Meu foco é mostrar para o Ceará quem é Camila Cardoso. Contudo, eu preciso mostrar que o que me traz à política são essas pautas e o estado que nós encontramos, deixado por ele, também não me satisfaz. Também vamos cuidar das pessoas e ver a economia depois, e nós temos diversas pessoas sofrendo. Deixaram o estado com 62% na mais absoluta miséria. É essa pessoa que eu vou enfrentar. A gestão, apesar de ter uma aceitação muito boa, que ele fala, e deve-se tomar muito cuidado com esse sapato alto, né? Com essa soberba de já ganhei, vou trabalhar só para os outros. Existem falhas em todas as gestões. E na dele também, porque perfeito ele não é. Mas eu tenho comigo as minhas causas. E sei que as pessoas que até votaram nele lá atrás, com certeza vão defender a minha. Quero falar com essas pessoas, não quero falar sobre ele, o que ele fez, mas será pontuado sim. Lanfio. Sobre a coragem, inclusive, que se fala, que se pergunta sobre esse enfrentamento, essa candidatura ao Senado, que aí eu puxo aqui uma dúvida também. Não seria mais fácil, você já foi
candidata a vice-prefeito, né? O Nonato lembrou na eleição passada, na chapa do capitão Wagner. Não seria mais fácil tentar uma vaga para deputada estadual ou federal do que entrar numa disputa majoritária? Ou isso tem a ver também com a estratégia de buscar o voto feminino para essa chapa majoritária? Seria, talvez. Quando eu vi a possibilidade de eu estar pré-candidato a deputada estadual e me veio a possibilidade de Senado, qual é o meu objetivo na política? É dar voz e representatividade às causas que eu defendo, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, pessoas com deficiência. Eu vou conseguir essa visibilidade com a campanha para deputado estadual ou com a campanha para Senado? Eu tenho que defender aquilo que o que me trouxe à política, é dar essa visibilidade. O ganhar vem do que eu vou mostrar e do que eu vou buscar de votos. Ele vai vir naturalmente se for da vontade de Deus e do povo cearense. Mas o que eu me proponho na política é dar visibilidade a isso. Então, não é o mais fácil, até porque tudo na minha vida aí, você buscar salvar seu filho de um transplante de medula óssea, buscar de 1 para 1 milhão. Eu consegui, a doadora do CAR, ainda consegui salvar mais 6 pessoas. Eu tenho certeza que o caminho mais fácil aqui na política, isso aí vai ser fichinha para o que eu já passei. Houve interferência do partido? Não. Não. Exigiu, olha, você vai... Deixa a intenção, o desejo de ser candidata ao Legislativo Estadual ou Federal, vá para o Senado? Não teve. Mas teve uma conversa, óbvio, né? O capitão Wagner é o nosso líder, teve uma conversa com o presidente do meu partido, a gente tinha o Marcelo Mendes, que estava como pré-candidato a Senado, então teve uma conversa com ele, é uma pessoa que eu admiro demais, o Marcelo, então toda a cautela, todo cuidado com ele e respeito, principalmente. Então foi tudo em conversa, mas nada impositivo nem pedido para me ficar aqui ou ali, até porque se viesse, eu não tenho esse perfil. Eu iria realmente para aquilo que eu acredito. Não teria aceitado? Não. Então, Fio. Capitão Wagner, esse papel de liderança, como é que foi que a senhora chegou a esse contato com o capitão Wagner? Né? Vinha com a militância nessas causas de inclusão e o capitão Wagner vem dali do movimento, né, de categoria da Polícia Militar, enfim, tem a trajetória dele. Como é que essas trajetórias se cruzaram? Eu brinco com ele que é a dupla perfeita. Onde a gente tá, olha, o negócio dá certo. Tem uma sintonia muito boa. Conheci o capitão Wagner em 2020, já conheci ele como político, já acreditava no trabalho dele. Ele tem um trabalho muito forte com os autistas, antes de mim, então ele já vem como deputado estadual, lá atrás abraçando essa causa, então já admirava por isso. Em 2020, quando eu estava como pré-candidata a vereadora, eu fui convidada para fazer o plano de governo dele de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Nesse contato, nesse estudo, uma pessoa em comum disse assim, conversem só vocês dois. E ele já estava para decidir quem seria o vice dele ou a vice. E nessa conversa ele olhou para mim e disse assim, eu acho que a sua causa merece vir para a majoritária comigo. Eu queria lhe fazer o convite de ser a minha vice. E mais uma vez, por aquilo que eu disse há pouco, buscando essa visibilidade, que as pessoas dizem assim, meu Deus, ela foi para vereadora, aí pulou para vice, estava como deputada estadual, foi para Senado. A causa é gigante. O que vem assim atrás de mim é algo que eu acredito muito e eu espero que todas as mães, pais, pessoas com deficiência que estejam me escutando, venham comigo, porque é legítimo, é algo genuíno, é algo que não é politiqueiro, é algo que ninguém vai dizer que eu estou usando porque está dentro da minha casa. Então, a partir daí, a gente fez aquele momento, ele me convidou e eu aceitei com muita honra. E de lá para cá, eu continuo trabalhando com ele diariamente para a gente construir onde eu estou hoje. Nonato, só um minutinho. Pois não. Como é que foi comunicar isso para a família? Você não vem de família de políticos, né? Não tinha uma carreira ligada, nem mesmo, acho que, a gestões, né? Como ali uma servidora, ou contribuindo de alguma forma. E agora já encarou uma candidatura, né, na prefeitura, a vice-prefeita, e agora essa no Senado. Como é que foi? A família fica receosa? Aconselha não entrar nisso? Vou aproveitar, pegar um gancho. Teria também o dedo de alguém do Senado Federal? Vamos lá, primeiro da família. Eu não tenho nenhum parente político, mas é nenhum mesmo. Não tenho nenhum padrinho político. Nunca tive uma indicação de alguém que dissesse assim, quero ela para entrar na política. Não tenho. A comunicação, por incrível que pareça, foi um desafio que meu marido fez comigo.
Quando eu chegava em casa reclamando, mas não tem acessibilidade naquela escola, eu vou ter que advogar para buscar uma internação para essa criança no sistema público. Como é que pode ir eu reclamando, e ele entra na política. Diz, que política? Eu lá vou entrar em política, isso lá é meio para mim, Clécius, eu não posso entrar na política. Ele, tu só vai conseguir aumentar esse teu leque se tu conseguir. Agora, eu não sei se você tem coragem. Na hora que ele falou, não sei se você tem coragem, no outro dia eu estava atrás do partido. Se eu vou sim. Então, assim, foi uma coisa que ele próprio, meu marido, me instigou. Então, quando veio o convite, aí eu volto para casa, porque eu acho que esse é um projeto realmente familiar, é uma exposição, é um desgaste, eu tenho que sair do meu trabalho, da minha função de mãe. Então, voltei para ele e disse assim, ó, recebi o convite de ser, avisa o capitão, vá, tô com você. Para o Senado, houve indicação de alguém do Podemos? Eduardo Girão? Eduardo Girão é um político que eu admiro demais e que faz uma política completamente diferente do nosso cenário. É uma pessoa que acho que a maioria do povo cearense não faz ideia do quanto que ele consegue chegar na ponta com as emendas dele. Então, eu tive sim o apoio do Eduardo, tive sim o conselho do Eduardo, perguntar para ele o que é que ele acha, que eu estava realmente com vontade de dar esse passo. E teve sim, o Eduardo está comigo, as pautas que a gente defende são as mesmas. Então, Eduardo Girão é um político, para mim, que eu admiro demais. Um país machista como o nosso, a gente reconhece. Fato. E que diante também de ações, de palavras e ações de representantes de Brasília, que chegam até mesmo a focar a mulher, a minimizar o papel da mulher, isso também lhe marca um ímpeto de querer estar à frente para lutar contra isso? Demais. Ontem, até em uma entrevista, perguntaram se eu já tinha sofrido, né, algum tipo de constrangimento, preconceito. Eu não sinto, porque eu sou muito incisiva e objetiva naquilo que eu quero. Então, eu nem olho para o lado. Quando eu quero realmente aquela coisa, eu vou e eu digo que se eu não tiver, a não ser que a pessoa me diga, não vai estar porque é mulher. Mas ainda não sofri isso. Mas o nosso cenário é machista. A gente tem políticos que já disseram que a mulher só servia para dormir com ele, né? Então, assim, tem diversas histórias. Mas se eu não estiver aqui, quem é que vai falar pelas mulheres? Se não vierem mais mulheres para a política, quem é que vai falar por elas? O que é que se considera que as mulheres temem ir para a política? Deixou agora no ar. E como estimular, né? E como estimular. É tão difícil. Eu fui presidente do Podemos Mulher, né? Hoje eu estou no Avante, mas fui. É tão difícil essas mulheres, porque elas têm a mesma mentalidade que eu tive quando eu entrei. Isso não é para mim. Esse meio é sujo. Esse meio é corrupto. Esse meio... E aí, quando eu vou para o questionamento, sim, mas é corrupto, para deixar de ser, tem que entrar uma pessoa limpa. A gente tem que renovar a política, a gente tem que trazer pessoas da boa política. Se vocês estão reclamando da velha política, de pessoas que estão aí há 16 anos, se você só faz gol quem está em campo. Então, para que eu tenha a oportunidade de fazer esse gol, eu tenho que colocar meu nome à disposição no jogo. Então, essas mulheres precisam virar a chave e dizer, olha, realmente, eu não estou conformada com essa minha realidade aqui no meu bairro, no meu estado, vou colocar meu nome à disposição. Esse é um fator. O segundo fator são as demandas. Imagina o que é para uma mulher que é advogada, casada, que tem um filho com deficiência, que vai para terapia todos os dias, abrir mão dessa estrutura para poder estar aqui dedicada a uma campanha majoritária. É preciso uma rede de apoio que nem todas têm. Mas no jogo político, muitas vezes é anunciado uma candidatura como mudanças nova, que vai identificar-se com os verdadeiros sentimentos da democracia política nacional, e de repente se unem a parceiros que eles estavam condenando. Falando do Centrão aqui. E que passa? Quer dizer, critica-se esse tipo de atitude, mas quando chega ao poder, se transformam no que os outros eram. Eu posso falar por mim. Vou fazer uma validade que o eleitor certamente que está nos vendo e ouvindo, certamente diz, para anunciar isso de mudança, todo mundo diz, vou ajustar o que não está certo. Mas quando chega lá, de repente, volta a fazer o mesmo papel dos outros. Eu entendo, e é por isso que eu peço a oportunidade, que as pessoas conheçam o meu trabalho. Eu não estou entrando para isso, eu estou entrando para realmente trazer um novo olhar,
sem amarra, sem esse dizer estou do lado A, estou do lado B, eu estarei do lado das causas que eu defendo. Então, eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho e quem é Camila há 44 anos. Dá para ter independência quando os partidos muitas vezes obrigam os políticos? Não, você vai ter que votar nisso aqui, senão a gente vai deixar você abandonada. É muito comum isso no Brasil. Bastante, bastante. Nosso sistema acaba empurrando para isso. E eu também só vou ter essa experiência quando eu chegar lá. Mas até hoje, até onde eu cheguei, foi me colocado... Camila, dá para fazer isso? Não, não vou. Camila, dá para a gente fazer uma parceria aqui? Não, não quero. Estou muito confortável e estou muito independente do meu trabalho até agora. E as pessoas que estão mais próximas a mim, que é o Capitão Wagner, conheci o Raimundo Gomes de Matos agora, eu sou muito clara e o Wagner já sabe, o Capitão já sabe quando ele diz assim, faz a Camila ter uma posição muito firme. Então, é uma mulher que vai ter uma postura diferente. Assim eu espero. Eu vou fazer um intervalo, mas o Vanfil sempre deixa uma pergunta no ar. Tá. Vai lá, Vanfil. Deixa uma pergunta sobre agora já o processo eleitoral em si, né, a respeito. O Capitão Wagner disse várias vezes, em várias entrevistas, disse aqui que o palanque dele é aberto, tem partidos com candidatos à presidência, então ele não amarra a candidatura dele a uma candidatura específica presidencial. As pessoas cobram muito sobre o apoio a Bolsonaro, né, e os próprios adversários fazem muito essa ligação. Enfim, aí eu quero perguntar, né, a candidata se ela tem um candidato à presidência, se ela apoia um especificamente, ou é o mesmo discurso do Wagner, que está aberta, enfim, seu partido, a Avante tinha, né, um pré-candidato, e a gente conversa no próximo bloco. Já a senhora responde, são 9h56. Jangadeiro Band News FM. De volta, são 9h57 com a presença da candidata Camila Cardoso. A Camila tem para responder uma pergunta do Vanfil relacionada exatamente a campanha eleitoral, né, em si, enfim, são várias campanhas, presidente, governador, né, Senado, né, as proporcionais. E na chapa da candidata temos o Capitão Wagner, que disse que tem um palanque aberto, né, então, porque ele reúne partidos que têm candidatos à presidência da República. Não seria só Jair Bolsonaro concorrendo à reeleição. E nesse ponto, então, o palanque, né, do seu grupo está aberto para os partidos. E o seu partido tinha um candidato, o André Janones, que retirou a candidatura para apoiar o candidato do PT, Lula. Como é que está isso, né? Como é que está essa posição do Avante? Implica em algo aqui? E se a senhora apoia algum dos candidatos à presidência? Não. A princípio, não. A princípio, meu debate vai ser o Ceará. Exatamente por aquilo que a gente estava conversando. Pelas pautas, pelas causas que eu defendo. Agora, eu tenho um perfil de ser contra o aborto, contra a ideologia de gênero, em favor da família, uma mulher de causa social, uma mulher que defende as pessoas com deficiência. Aquele que estiver defendendo estas bandeiras vai ter meu apoio. Mas o meu foco, entrei agora no cenário, eu tenho que me dedicar, o cearense precisa me conhecer, a Camila, o que é que eu vou fazer pelo Ceará. Eu não posso me dar ao luxo ou ter que me dedicar a uma campanha nacional. Ela não vai ter interferência agora no meu trabalho. Eu preciso mostrar quem eu sou primeiro. Mas a senhora não acha que a presença de um nome nacional pode também auxiliar, alavancar seu nome junto ao eleitor? Sim, como o outro lado faz, que diz, meu presidente é esse, você vota em mim, vota nesse. Não quero isso para mim. Eu quero que as pessoas e os cearenses votem na Camila Cardoso. Não porque existe um presidente me apoiando ou porque existe um candidato a governador. Eu estou do lado do Wagner porque eu acredito no projeto dele. É por isso que eu estou, não porque ele venha me apoiar. Mas as propostas que a senhora elencou ainda há pouco não se coadunam exatamente com a do candidato à presidência? Bolsonaro tem, sim, muitas pautas que eu defendo. Tem alguns debates dele que eu entraria em restrições, assim como o Lula trouxe algumas coisas lá atrás que foram boas, foram positivas, foram negativas. O que é negativo no Bolsonaro? Acho que, assim, às vezes a forma como é exposto até aquilo que ele trabalha, sabe? Que são positivas, como a questão da vacina, e não ficou muito esclarecida para toda a população como ele foi
positivo em trazer a vacina. Então, assim, a forma como é exposto, a gente estava conversando antes, como fazer uma política de dizer mesmo para as pessoas o que foi feito, eu faria de forma diferente, mas isso é uma coisa muito pessoal. Não é contra a pessoa dele, assim, que seja negativa. Temperamental, a senhora diria? E por isso ele age de uma forma inconstante? Não, temperamental não. Uma pessoa de uma posição muito forte. E que não teme se ele tem que ter filtro ou não. Ele fala. Né? Então, não uma coisa da pessoa, mas a forma. Mas isso é tão pessoal, essa visão, né? Tem gente que gosta dessa forma como ele está agindo. Tem gente que não gosta. Então, eu prefiro focar e mostrar hoje. Meu foco é exatamente o estado do Ceará. Eu quero que as pessoas me conheçam. Pronto, vou pegar de novo o gancho aqui. Quem é Camila Cardoso? Já falei. Adoro quando eu começo assim. Camila Cardoso é uma mulher guerreira, destemida, uma mãe leoa, literalmente leoa pelo nosso leão. É uma advogada incansável e é uma pessoa que quer se mostrar ao Ceará como realmente uma política nova. Uma pessoa que realmente vai olhar para o povo cearense sem fazer a politicagem, sem ter esses conchavos, sem ter nada. Eu quero entrar realmente para poder ser ponte, instrumento para o nosso povo. Danfio? E o Avante, o seu partido, ele tem alguma cobrança com os diretórios estaduais em relação a alinhamentos da Nacional? Olha, ou é uma independência? Até agora não chegou nada para mim, deixando totalmente todos os filiados e candidatos livres para fazer o seu apoio. Não chegou nenhuma cobrança. Essa inclusive, a gente acompanha em outras candidaturas, né? Isso termina, porque existe o palanque estadual, aí o palanque nacional, o partido que é adversário nacional se une às vezes que não é. Na estadual. Isso confunde o eleitor, talvez a estratégia até mesmo de focar no nome, é uma forma de tentar, enfim, contornar essa confusão que é na arena partidária? Eu acho que vamos ter uma eleição diferente esse ano. O povo cearense está muito mais observador, está querendo saber quais são as pautas, está querendo saber quem são esses candidatos. E está sendo muito comum eu escutar, vou votar em fulano para presidente, mas aqui vai ser Capitão Wagner e vou com você. E faz uma mistura política naquele e está tudo certo. Tem que ser realmente assim. O nosso eleitor, ele tem que realmente votar naquilo que ele acredita, não naquilo. Esse discurso de que quem vota em você tem que votar em mim, tem que votar em você também. Isso é impor ao povo cearense um grupo político já dominado, assim, é como se você é o voto de cabresto, você tem que votar em mim. Essa reunião que estou fazendo, quanto mais prefeito, melhor. É positivo o apoio do prefeito? Muito. Muito positivo. Mas é primordial e mais positivo eu ter o povo cearense votando em mim. Desculpa se eu vou puxar novamente, pois não. Só uma pergunta aqui de ouvinte, né? Vamos lá. Pergunta aqui, Camila, a pergunta do André. Você falou sobre algumas convergências com o senador Girão. Ele está perguntando qual é a avaliação que você faz da atuação dele na CPI da Covid, como você teria agido, e aproveitando também nesse combo, né, uma avaliação aí do legislativo atual. Vamos lá, Eduardo Girão, para mim ele brilhou na CPI. Diziam no começo ele não vai conseguir nada, tá brigando sozinho, tá falando sozinho, e de repente ele vem conquistando e o trabalho está crescendo, ainda que não tenha um resultado positivo, ele estava falando ali pelo povo. Ele estava ali buscando, ele está hoje buscando trazer os ministros para serem ouvidos. Isso nunca aconteceu na história. Ministros do STF, né? Para serem ouvidos. Nunca isso aconteceu. Então, ele é uma voz, mas ele é a voz que representa o povo. As emendas que eu já tenho conhecimento do Eduardo Girão impactam em todo o estado do Ceará. Desde um tratamento de saúde para um projeto social, a um mutirão de catarata que houve em Lavras da Mangabeira. Imagino que é você devolver a visão para 3.000 pessoas. Isso é de um impacto social absurdo. A forma como isso é divulgado é que a gente precisa mostrar mais, né? A segunda pergunta era sobre o Legislativo Estadual. Hoje nós temos uma bancada da maioria da situação, mas entendo que a coligação que nós estamos formando dessa vez, acho que a gente vai ter uma virada. Na atuação também do próprio Legislativo, Congresso, né, como os senadores e deputados se portam hoje, a avaliação que você faz da atuação deles?
Temos 3 senadores, né? Só posso falar pelo Eduardo Girão. O que está saindo, para mim, não deixou um legado positivo. E o que está faz parte da velha política, está aí há tanto tempo e ainda não se mostrou o que fez ao povo cearense. Deixa eu fazer uma pergunta ligada exatamente à presença feminina que a senhora está defendendo, no momento em que aumenta o número de mulheres, que a senhora mesmo falou, menos, mas ainda é muito pouco. Como é que a senhora vê a questão da violência doméstica, que no Ceará tem registros realmente acentuados, em regiões como Cariri? A senhora, convivendo numa área como advogada, deve também estar atenta a esse tipo de violência que ainda é praticada. Sim, nós somos o 8º estado em maior número de violência contra as mulheres. Violência financeira, moral, física. A gente precisa dar uma rede de apoio a essas mulheres. É muito fácil a gente chegar aqui e dizer, não aceite, não deixe ele fazer isso, vamos denunciar, se a gente não der uma rede de apoio a essas mulheres. Então, esse acolhimento, o que é que ela vai fazer se ela sair de casa, que tipo de apoio ela vai ter um emprego, a gente precisa fazer um estudo e tentar fazer essa rede de apoio e de acolhimento, porque não basta só denunciar. Por isso que na maioria das vezes existe a denúncia, eles recebem a intimação, quando elas vão saber que eles vão ser presos, não quero mais não. É o pai dos meus filhos, vai ser um problema para mim, depois ele vai sair da cadeia e vai voltar mais revoltado ainda. Então, acho que a política pública deve passar primeiro pelo acolhimento delas. E aí, aos poucos, e também que existe uma penalidade eficaz a eles. Porque aí, aquele ali teve uma penalidade. Eu não vou fazer isso não, porque senão vai acabar preso por muito tempo igual a ele. Então, uma eficácia na medida judicial. A senhora acha que estava comentando agora, né, sobre o eleitorado cearense, e em 2018 havia ali uma grande, no país inteiro, aquelas manifestações de rua, né, vinha ainda com traços ainda da Lava Jato, que expôs muita coisa, enfim, e tinha essas manifestações que ajudaram bastante a renovar tanto o legislativo, principalmente o legislativo, o Congresso Nacional, foi uma grande renovação de nomes lá, mas que agora a gente percebe que a Lava Jato, enfim, terminou enterrada ali, o pessoal, quem está sendo processado agora são justamente quem investigava, e a gente percebe que esses movimentos, essas manifestações, elas foram perdendo aquele ímpeto, né? Acha que ainda existe, a senhora ainda acha que ainda existe essa vontade de renovação, essa esperança de que as coisas possam mudar, ou o eleitor está um tanto decepcionado e acaba até se desinteressando por essa pauta? Não, eu tenho certeza que o sentimento de mudança é grande. O que aconteceu naquela militância é porque também a gente vem de 2 anos de reclusão, né, de casa, de pandemia. Então, esse movimento de rua, ele é praticamente possível. As pessoas não estão indo para a rua, não podiam, né, 2 anos. Mas hoje a gente está passando por uma eleição bem polarizada que vai ter... Eu espero e peço a todos os eleitores que a gente tenha uma eleição tranquila, que cada um tenha a sua oportunidade de fala, mas ainda existe aquele radicalismo, tanto de um lado, tanto do outro. A gente já viu aí alguns casos tristes, mas o momento é de mostrar aqui que você veio à política. É uma responsabilidade até dos candidatos, né? Então... Muito. Se eu chego aqui, vocês me dão oportunidade de fala, eu começo aqui só falar mal, e o outro vem falar mal de mim, o eleitor não vai saber por que a Camila veio e por que o outro lado veio. É um desgaste necessário, eu vou perder meu tempo. Deixa eu voltar aqui à questão de acessibilidade. Qual é o caminho para se diminuir o fosso existente entre políticas públicas que deem oportunidade aos deficientes e a evitar também o que eu chamo da contaminação mental em relação ao preconceito? O capacitismo, né, também muito forte que a gente tem hoje. Evitar esse capacitismo. A gente precisa trazer essas pessoas. Eu quero convocar todas as pessoas com deficiência do estado do Ceará, que somos 2.600.000, que venham para o debate, que se mostrem. A gente ter um reforço de capacitação para que eles entrem no mercado de trabalho. A gente trazer pessoas que sintam na pele. A gente não pode falar deles sem eles estarem no debate. Eu costumo dizer que eu ando numa cadeira de rodas. Porque eu tenho um filho com cadeira de rodas. Se eu entro aqui na Jangadeiro e é só escada, se eu estou com o Caio, eu não vou entrar aqui. Então, eu, Camila, ando em uma cadeira de rodas porque sou mãe dele.
Então, assim, as pessoas precisam trazê-los. É preciso que eu traga o Caio aqui para dentro da Jangadeiro, que ele esteja numa escola regular, que todas as pessoas, que ele vá num show, que ele suba num trio elétrico, que ele vá para o estádio de futebol. Utilize ônibus com capacidade, Ônibus. Principalmente. Porque o capacitismo está exatamente nisso. As pessoas acham, ai, coitado, pessoa com deficiência, deixa cada um, não precisa trabalhar, ou dão um subemprego, acha que ele não tem capacidade. Então, tá nas pessoas acreditarem que são pobres coitados, e não são. Eu conheço pessoas extremamente capacitadas e que precisam de oportunidade, precisam ser vistos. Seu filho sofreu algum tipo de bullying enquanto não se capacitou para esse momento que a mãe dele realmente lutou? Vários. Vários. Mas o Caio é de um espírito elevadíssimo. Já se saiu melhor do que eu, ao ponto de ter constrangimentos em alguns lugares, eu olhar para ele, quando eu vou brigar com a pessoa, que a pessoa falou... Ele tem uma cicatriz muito grande nos joelhos. E a pessoa olhou e disse assim, coitado, né? Como é que esse menino tá vivo? Meu Deus do céu, como é o nome dele? Sua reação, né? Ai, na mesma hora eu olhei e disse assim, Caio, responde teu nome pra essa mulher e diz que tu não é coitado, não. Aí ele olhou pra mim. Na hora que ele saiu, ele me deu uma lição. Ele disse, mãe, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que eu falo. Então, o Caio é um menino muito espiritualizado. Então, eu sou aquela leoa que defende, mas ele me traz para uma realidade muito forte. Ele quer muito mais ensinar e trazer empatia. Eu costumo dizer... Ele até mesmo está realmente identificando-se com necessidade de mostrar-se. Não vou responder à altura. Não vou. E é o comum de todos nós, né? Óbvio que ele estuda numa escola regular, e é óbvio que os meninos ficam naquele movimento de futebol. Ele não sabe jogar futebol, ele não pode, né? Cadeira de rodas. Mas conhece mais futebol do que qualquer um que jogue, viu? Mas, ao mesmo tempo, ele diz pra mim, mãe, aquele amigo... Não é muito meu legal. E ele tem muitos amigos. Quem conhece o Caio sabe que ele tem uma rede de apoio, ao ponto de eu deixar ele numa escola e não precisar de ninguém com ele. Por quê? Porque as pessoas gostam do Caio, não é da deficiência dele. O Caio pessoa. Essas causas inclusivas têm esse aspecto, né, de pessoas que são solidárias. Né? Tem. São solidárias. Acho que é a empatia, sabe? É olhar para o meu filho e não ter pena, mas querer ele como um amigo. Querer o Caio que ele venha trabalhar. Eu quero que o Caio estude e seja um procurador do Estado. Né? Você está falando da do física, caso do seu filho, da física, mas há realmente outras pessoas que sofrem. Sim, a gente tem muitas mães com autismo, né, que tem algumas crises e que a gente tem que ter muita paciência e sabedoria para ter um acolhimento, porque aquela mãe que está passando aquele constrangimento de uma criança numa crise no meio de um ônibus, que a gente chega e diz, está tudo bem, tenha calma, vai ficar tudo bem, que a gente acolha. Camila, voltando agora aqui para a própria eleição, como é que tá essas articulações, como é que estão essas articulações no interior, né? A gente acompanha candidato que fala que tem tantos prefeitos aliados, e o outro tem tantos prefeitos, né? Enfim, geralmente a oposição tem menos acesso, claro, a uma articulação junto a gestores. Como é que se fura isso? Nós estamos com cerca de 8 prefeitos e todos os dias, quando eu abro, né, vou ver as notícias, eu vejo mais um prefeito. Eles têm que combinar com os eleitores, porque eu estou entrando em municípios que são apoiados pelo prefeito e que eu estou trazendo alguém, entende? Então as pessoas se identificam com essa causa. Essa bolha tem que ser estourada exatamente com quem é Camila Cardoso. Eu tenho certeza que se eu pegar um militante daqueles fortes mesmo ali do lado, vamos botar o Camilo, o Mano, o Lula. E se ela tiver um filho com deficiência, ela vai olhar para mim diferente. No mínimo. Porque ela sabe que eu sinto a mesma dor, a mesma causa, a mesma dificuldade que ela. Lá não tem. Então, assim, a minha bolha vai ser estourada exatamente mostrando o que eu sou e o que eu vivo. Tem 1 minuto para você convocar, além desse universo que você cita, outras pessoas também. Então vamos lá, agradecer o convite, muito confortável. Essa é uma oportunidade única que eu tenho e muito importante para mim, que as pessoas me conheçam. Convocar todos os cearenses, mães, pessoas com deficiência, do social, que acreditam numa nova política, que vai ter uma mulher sem conchavo político, sem histórico nenhum político, mas que vai chegar no Senado com muito orgulho. Obrigado pela sua presença, Camila Cardoso, advogada, ativista de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, candidata ao Senado pelo Avante. São 10h15 agora.